Oi, gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos, tanto os encarnados como os desencarnados, aos que estão nas redes sociais também sejam bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da casa. E o tema que a gente propõe para hoje, para a nossa reflexão, é seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Está lá no capítulo 5º de Mateus, capítulo muito conhecido, e a gente vai tratar. Então, era um dia diferente aquele. A turba seguia Jesus, junto com os apóstolos. E ali, nas encostas de um monte, perto de Tiberíades, na margem oeste do lago de Genezaré, Jesus passa a base da doutrina cristã. Ele nos apresenta o Sermão do Monte, ou da montanha, que é a base, o fundamento de todos os ensinamentos cristãos. E se a gente seguir esses ensinamentos, certamente nós alcançaremos a perfeição, encontraremos a felicidade. E as pessoas, elas falam, sei, o Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Na realidade, o Sermão do Monte, ele é muito mais do que só as bem-aventuranças. Ele começa com as bem-aventuranças, mas ali Jesus nos traz propostas de reflexão imensas. Ele começa falando para a turba sobre as bem-aventuranças e depois ele volta aos seus apóstolos e começa a falar que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ele fala para a gente brilhar a nossa luz. Ele vem trazer que ele não veio aqui para destruir a lei, mas para cumprir a lei e os profetas. Ele fala sobre homicídio, ele fala sobre adultério, divórcio, ele fala sobre juramentos, que é o item que nós vamos tratar essa noite, mas ele fala sobre a vingança, fala que a gente deve amar os nossos inimigos, ele fala sobre a caridade, ajudar os necessitados, mas a caridade num sentido muito mais amplo do que aquele que a gente entende. Ele fala da benevolência, da indulgência, do perdão. Ele ensina a oração do Pai Nosso, uma bela oração. Ele fala sobre a importância do jejum, fala sobre as preocupações da vida, fazendo uma alusão que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Ele fala para nós não julgarmos o próximo, porque nós seremos julgados com a mesma intensidade, com as mesmas ferramentas. Ele fala da persistência na oração, quando ele diz para a gente pedir que nós vamos obter, para a gente bater que vai abrir. Né? Ele traz a questão da porta estreita, dizendo que é a porta da salvação, e fala da porta larga, que é da porta da perdição. Ele fala que uma árvore boa não pode dar maus frutos. E ele encerra o sermão falando que o prudente, ele edifica o seu lar na rocha. Então, se nós seguirmos esses ensinamentos, nós realmente conseguiremos seguir o caminho reto, como recomendou João Batista, sem desvios. Mas, para a gente começar, falar desse versículo 37 do capítulo 5º, porque o Sermão do Monte vai até o capítulo 7, mas vamos falar do capítulo 5º, versículo 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Nós temos que fazer a primeira pergunta, o primeiro questionamento. Quantos juramentos, quantas promessas já fizemos? E eu estou falando agora, nessa encarnação. Desde que nós nascemos, até para a mãe jurava que ia estudar, jurava que não ia fazer mais aquilo. E isso é uma tradição, somente do mundo ocidental. Tanto é que, recentemente, na passagem do ano, nós temos esse hábito de fazer os juramentos, juramentos de ano novo. E nós vamos jurar para o próximo ano. Então a gente, eu vou melhorar o que eu já tenho, que eu tô minhas características mais boas. Eu preciso mudar esse ponto. Eu preciso melhorar tal coisa que na minha vida que não está boa. Eu preciso cumprir um objetivo que eu estou prometendo desde 2019 e vou me arrastando, E aí a gente vai prometer melhorar de vida. A gente jura que vai tolerar mais os parentes, a sogra, o cunhado. A gente faz um monte de juramento. E não está errado isso. Sabe por que não está errado? Porque ele é mais um meio que Deus nos lança, mais uma ferramenta que ele faz que a gente
faça esse juramento anualmente para a gente lembrar que a gente tem que aprimorar, a gente tem que melhorar, trabalhar nosso autoaperfeiçoamento. Então, a essência das promessas de Réveillon está embasada justamente nisso. É mais uma ferramenta que Deus lança no nosso caminho para nos impulsionar à frente. Então, é normal a gente fazer esse juramento. O juramento é normal, depois não vamos ver o restante. Mas se a gente pudesse dar uma olhadinha, só uma olhadinha, lá no nosso planejamento reencarnatório. A gente, em desdobramento e lá, na hora que eu comecei a fazer a cartinha de promessas e juramentos para quando eu estivesse nessa encarnação. O que vocês acham? Será que tem muita promessa aguardando nossa ação? O que vocês acham? Nós temos muitos planejamentos, mas nós falhamos no fazejamento. A gente planeja muito. Sabe por que nós planejamos muito? Porque nós somos exímios faladores. Nós prometemos tudo. Nós juramos tudo. Encontro com alguém na rua, tudo bom? Como é que você está? Eu estou bem. Eu quero tomar um cafezinho. Vou sim. Primeira promessa lançada. E a pessoa fica esperando. E nós nunca vamos. Ou raramente vamos. E nós vamos ver lá das últimas lâminas que a gente tem que se importar com o outro. Porque nós não sabemos como o outro está. E se ele realmente espera com muita vontade que estejamos presentes num cafezinho com ele. E nós só jogamos, lançamos a promessa e sequer. Então, assim, a gente tem que adotar uma postura assim, passa lá em casa tomar um cafezinho. Passo sim, vamos combinar quando? Segunda agora não dá, mas na quarta que vem dá. E realmente nós cumprimos o que prometemos. Que parece que é bobo, né? Mas é uma promessa. Aí prometo que eu vou emagrecer, eu prometo isso. Nós somos realmente exímios faladores, mas com a mesma excelência, nós somos procrastinadores. Nós adiamos o que é importante, o que tem que ser feito. E não é só com a visão material que eu estou dizendo, mas principalmente com a visão espiritual. Porque nós somos espíritos numa experiência material. Então, as nossas promessas teriam que incluir um todo, e não só um momento. Nós não conseguimos nem cumprir enquanto estamos na carne. Nossas dificuldades, nós ficamos adiando. Eu tenho que fazer tal coisa. Eu preciso melhorar. Eu estou mentindo muito, preciso parar de mentir. E a gente tem uma história de Emmanuel que falou para Chico, para qualquer coisa, a gente precisa de disciplina, disciplina e disciplina. E nós somos muito disciplinados com os nossos vícios. Porque se eu minto, eu me disciplino a pensar uma mentira, a continuar aquela mentira. Todo dia eu tenho que montar um cenário para manter aquele vício. Se eu tenho o hábito de falar o vício, de falar mal do outro, eu vou me disciplinar e falar, aquele que vira as costas eu falo, aquele que está ausente eu falo. Raramente eu falo quem está presente. E daí dá treta, né? Dá briga, melhor não falar. Então eu sou muito disciplinado para as coisas que me fazem mal. E para as coisas que eu preciso modificar, eu acabo deixando para lá. Não, acho que nessa encarnação eu dou conta. A gente esquece que a fila para estar aqui no nosso papel de estar na carne é muito grande. Então vocês imaginam quantos espíritos ficaram lá no plano espiritual torcendo por nós, nos influenciando para o bem, nos indicando o bom caminho. Aí quando ele ouve assim, fala, não, nessa encarnação não dou conta. De novo, Cláudia, não faz isso, Cláudia. Vamos, você consegue. E a gente quer dar passos imensos. Então, qual que é o cuidado que nós temos que fazer para parar de adiar o que é importante? Nós temos que equalizar o que nós falamos com a nossa ação. Porque nós falamos muito hoje e fazemos pouco. A gente às vezes brinca assim, um dia eu vou lá à frente, vou explicar o evangelho.
A Cláudia veio aqui, traz imagem, bonitinho. O Carlinhos vem, tem o dom da fala. Nós somos professores, nós somos treinados para isso. Mas certamente somos muito necessitados. Estamos aqui à frente porque a nossa boca é mais próxima do nosso ouvido físico. Porque espiritualmente nós estamos escutando no todo. Então, assim, quando vez que eu falo precisamos equalizar o nosso verbo com a ação, eu estou falando a verdade. Cláudia, você precisa falar e agir do mesmo jeito. Porque o falar está pesando muito, o agir ainda está vacilante. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos aqui na Terra, um planeta de expiações e provas, não é a passeio. Por mais que pareça, por mais que nós esqueçamos o nosso propósito principal de estarmos aqui, nós não estamos a passeio. Há um propósito. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são tão claros em falar para a gente que o propósito, a finalidade de estarmos aqui é o nosso despertar enquanto espíritos imortais. Sabe? É para atingir o alvo. Qual é o nosso alvo? É a felicidade, é a perfeição relativa, que absoluta só Deus a tem. Então, nós temos que atingir essa perfeição. Então, nós não estamos aqui a passeio. Então, todas as provas, as expiações que nós somos submetidos, nós passamos, servem para o nosso progresso intelecto moral, para nós crescermos, para nós aperfeiçoarmos. E nós, toda vez que somos visitados por uma situação que, a nosso ponto de vista, é dolorosa, a gente reclama, Deus, de novo, por que comigo? Eu não aguento mais. Como não aguenta? Jesus deixou claro que Deus não ia pôr um peso em nossos ombros que a gente não pudesse carregar. A gente tem que parar de ver o processo como punitivo. O processo é educativo. Então, todas as vezes que nós formos visitados pela Senhora Aflição, pelo Senhor Sofrimento, coloquemos a mesa principal, aquelas xícaras estão guardadas para uma ocasião especial, põe lá e toma um cafezinho com eles. Fala, daí, o que eu tenho que aprender com isso? Porque a partir da hora que a gente aprende a lição, não há necessidade novamente de passarmos por ela. Lição retida, aprendida. Então, quando Jesus nos traz uma frase, parece tão simples, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, parece, nossa, parece até meio infantil. Tudo bem, eu falo sim, eu falo não. Mas não, ela é uma frase que nos chama, nos clama e nos propõe reflexões profundas. Eu coloquei 3 aqui, mas uma delas é qual é o nível de determinação que eu realmente estou em meu progresso intelecto-moral. O quanto eu estou determinada a ocupar o meu espaço na matéria com a visão de que sou espírito imortal e que meu progresso é infinito. E não que com a morte do meu corpo físico vai tudo se acabar. Quanto determinado eu estou. E eu trago de novo o Leon Denis. Leon Denis? Desculpa, deixa eu falar antes de eu falar de determinação. A segunda coisa que ele fala é da clareza do nosso falar. Quanto claro está? Quando eu digo sim, é claro que eu estou dizendo sim, ou é meio vacilante? Quando eu digo não, está claro que eu estou dizendo não, ou também, né? Eu não estou acreditando no não que eu estou dando. Jesus, ele chamou João, enquanto ele estava em uma ilha, para ditar cartas para ele, para as igrejas da Ásia. E Laodiceia recebeu uma carta muito pontual. E Laodiceia era considerada uma igreja rica. Era uma cidade que tinha tudo para dar certo. Mas que eles tinham um aqueduto muito bom, mas a água acumulava vários produtos químicos dentro, deixava a água insalobra e ela ficava morna. Ela vinha quente, mas ficava morna, porque o cano ficava todo cheio de produto, não conseguia passar. Então Jesus, ele fala, sejais quentes ou frios, porque mornos vomitar-te-ei pela minha boca. Porque quem bebesse da água de Laodiceia passava mal. Então ele faz, como Jesus sempre falava ao seu tempo, então o que ele estava falando para aquela igreja? Que era considerada não os trabalhadores da última hora, mas sim os últimos trabalhadores daquela hora. Uma analogia muito grande conosco. Ela tinha vários valores materiais e poucos valores espirituais. Então Jesus trazia isso. Então quando Jesus fala da clareza do nosso falar,
para a gente ter certeza de que o certo é certo sempre. E o errado não vai passar a ser certo porque todo mundo faz. Então ele está nos alertando para a gente evitar aquele efeito manada, de ir com os outros, né? Para a gente ter a nossa própria opinião. E a terceira reflexão que Jesus nos propõe é que métrica nós estamos usando para saber o que nós temos que melhorar em nós. Qual é a métrica? Então vamos ver uma a uma. Então, a primeira métrica, né, determinação, é o nível de determinação. Então, Leon Denis, no seu livro, meu Deus do céu, eu esqueci. O problema do ser disciplinador, eu estou com a memória ruim por causa da Covid. Leon Denis, ele nos traz, dizendo assim, que a nossa alma, nós, espíritos, temos potências, que é uma rede de forças que nos impulsiona à frente, então, forças e energia. E ele coloca todas elas ali, vontade, consciência, pensamento, livre-arbítrio, amor e dor. São potências que Deus nos deu para a nossa alma. Então, a minha consciência, onde está gravada a nossa lei divina, ela sabe o que tem que ser feito. Ela nos diz o tempo todo qual é o caminho que a gente tem que percorrer. Tá? Aí, eu tenho o livre-arbítrio, de querer ou não. Aí eu penso, será que eu quero? Será que eu devo fazer? Eu acho que eu vou fazer. Daí vem minha vontade. E, por vezes, só do fato de eu adotar alguma atitude para o prol do meu espírito, para o progresso do meu espírito, eu conheci a lei do amor. Vai mais fácil. Mas, por vezes, eu opto pela dor. E também é uma potência da alma. E na dor, nós vamos fazer nossas melhores preces, vamos fazer tudo para a gente conseguir sair daquele sofrimento. Então, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele queria saber se a gente podia, pelo nosso esforço, domar as nossas más inclinações. E é surpreendido pela resposta dos Espíritos, que sim, e empregando o mínimo esforço. Gente, mínimo esforço é aquilo ali, ó. Eu pegar uma setinha e jogar no alvo, vai devagarzinho, eu soprar aquela dente de leão, mínimo esforço. E a gente acha que para mudar as nossas vicissitudes, a gente vai ter que ter um dispêndio muito grande de energia. Não é, é mínimo esforço. É que a gente quer resolver tudo logo. Sabe a mesma determinação, mesma disciplina que nós temos para mentir, para manipular, né? Para enganar, para falar mal do outro, nós temos que ter com as nossas qualidades. Mínimo esforço. Mas eles completam, o que nos falta é vontade. Então, quando Jesus fala do sim, sim, não, ele está falando qual que é o seu nível de determinação. Você realmente está com vontade? Se está, você está empenhado? Porque a gente fez um monte de promessa lá, não, eu vou me dar melhor com minha família. Aí você escuta alguma coisa no centro, isso aqui estava boa para quem não estava aqui, ó, vou mandar para ele, vou pegar a citação, vou mandar para ele. Quem está aqui que é para ouvir. Nós não podemos modificar o outro, somente a nós mesmos. Então, é para a gente sempre. Lembra que Jesus ensinou a caridade, benevolência para com todos? Às vezes, benevolência é a gente não falar o que a gente está pensando, porque vai magoar o outro. O segundo item que Jesus traz para a gente pensar é o nível de clareza, né? Porque o meu falar, ele vai representar os meus sentimentos. E eu consigo falar não só verbalizando, mas gesticulando e até no silêncio. Eu faço assim, ó. Já sabe, está de olho em mim. Vou ficar quieta. Não foi nada. Não foi nada, está tão quieto. Então, nós falamos. E, às vezes, por vezes, o nosso verbalizar, eu já estou mostrando nossos sentimentos e a gente não percebe que nós estamos envolvidos num determinado tema. Então, assim, aquele tema me tira do centro, mas eu não percebo do meu centro de ação, de tolerância, de paciência. Eu não percebo. Por isso que Emmanuel... Por isso que Jesus fala que a boca fala que o coração está cheio. E Emmanuel, ele nos traz a seguinte orientação: vigia o teu sentimento. O que você sente, você pensa, fala e faz. Ninguém pensa em se vingar se não sentiu raiva primeiro. Então, é primordial nós, que toda vez que nós formos falar, qual é o sentimento que está mobilizando o que eu vou falar? Ou o que eu não vou falar, o meu silêncio, ou o meu gesto. E vamos lá à frente, como se fosse falar para mim mesma, e tentar ver, nossa, não gostei, então não fala. Às vezes o silêncio é importante também. Então,
a clareza do meu sim, sim, o não, não, ele tem que respeitar o quê? Os meus valores, os meus princípios. Não é porque todo mundo faz que eu também vou fazer. Lembra que eu falei? Não é porque todo mundo faz o errado que o errado passa a ser certo. Não é fácil, muitas vezes, você ir contra porque você está seguindo os seus valores. Às vezes você é excluído, mas não tem problema. Nós temos que fazer o que é o correto, o que é esperado da gente. Né? Porque tem muita gente que fala assim, sabe, no calor, não, concordo, eu vou sim, e depois vai sofrer as consequências porque não refletiu o necessário para soltar aquele sim. Aí fica naquele barco furado, sabe? Diz, mas por que eu fui falar que eu concordava? Por que eu fiz isso? Porque faltou um momento de firmeza do espírito. Lembra livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho a vontade. Eu tenho que pensar. Lembra da lei de amor? Né? Então, o sim, nós temos que tomar cuidado. Porque o não também, gente, é desconfortável. Tanto a gente ouvir como a gente falar. Não é fácil a gente falar não algumas vezes, né? E receber também não é legal. Mas, gente, o que a gente tem que pensar? As maiores lições de nossas vidas nós aprendemos quando recebemos um não. Só pensar na adolescência. Quando a gente queria ir para um baile, ir para um lugar que não era muito bem frequentado e os nossos pais falavam não. Eu me lembro, nitidamente, eu cuidei 17 anos da recuperação de dependentes químicos. E um deles, na reunião, falou assim, a noite passada, Cláudia, o bar que eu frequentava, entrou um cara e matou todo mundo. 7 pessoas lá em Pinda foram assassinadas nesse bar. E eu falei para minha esposa que eu ia recair naquela noite. E ela falou assim, avalie realmente se é isso que você quer. Porque o sim ou não sempre tem um peso. Se eu tivesse dito sim, na minha recaída, eu não estava aqui contando essa história para você. Porque Deus jamais nos abandona. O tempo todo Ele está nos orientando. Precisamos ter ouvidos para ouvir. Por vezes nós não ouvimos porque há outros interesses, né? Porque, gente, Deus, a lei divina, não vai guardar recém nos dizer não. Toda vez que nós pedimos algo que não for para o nosso bem, nós receberemos um não. Sempre receberemos algo, mas se aquele algo específico que eu estou pedindo, se for fazer mal, vai ser não. Vai vir uma outra coisa, uma outra forma, até para o nosso aprendizado. Sabe por quê? Porque às vezes é melhor que o homem chore para o espírito sorrir. Então, se a vida está nos dando vários nãos, e eu acho que o homem, o orgânico está chorando de dor, provavelmente é porque é para a depuração do meu espírito. É para que eu possa realmente fazer o que está no meu planejamento reencarnatório. E a última que Jesus traz para a gente pensar é a métrica, né? Qual a métrica nós estamos usando? Será que nós realmente conhecemos a nossa real estatura espiritual? Porque se eu superestimo o que realmente eu sou, é um problema. Aquele que superestima, ele promete muito. Mas ele não consegue cumprir nada, porque ele sempre vai aumentar o que ele acha que ele é. E ele não consegue entregar nada. Ele sempre vai estar excedendo as medidas. Então, se eu estou superestimando o que realmente eu sou, eu não vou entregar nada. Eu vou estar sempre excedendo. Já se eu achar, dó, coitadinha de mim, não faço nada certo, eu vou estar subestimando a minha real estatura espiritual. Então, nós temos nosso valor. E quando eu subestimo, eu acho que eu não posso fazer nada, eu não apresento nada, porque eu não acredito na minha capacidade. E Jesus falou, vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu posso e muito mais. Olha a nossa capacidade, a qual é. E a gente, às vezes, duvida. Só que se eu não sou Deus ainda, eu tenho que ter essa noção. Não, realmente, mas eu estou a caminho.
Porque, gente, a gente não pode ser nem a frouxidão do carrinho de mão, que sempre tem que estar sendo empurrado, e nem a confiança, excesso de confiança daquele que desconhece os seus próprios limites, o seu próprio tamanho. Porque se a gente agir assim, nós estamos estabelecendo uma métrica que não corresponde à minha real estatura espiritual. Aí eu vou complicar a minha encarnação. E a gente vai ver no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Bem-aventurados os aflitos, que a maioria das aflições que a gente está passando nas provas é por aflições que nós cometemos agora. Não é de outra encarnação. Porque a gente está superestimando ou subestimando a nossa real estatura espiritual. Mas como é que eu posso saber qual é a minha real estatura espiritual? Então é fundamental o quê? Eu ampliar a consciência. E como é que eu consigo isso? Autoconhecimento. Eu acredito que toda segunda-feira vem alguém aqui à frente e fala da necessidade do autoconhecimento. Parece que é repetitivo, mas é a necessidade que nós temos de saber quais são os meus valores pessoais. Se eu não sei os meus valores pessoais, eu vou dizer sim para qualquer coisa. Eu vou dizer não para tudo. Eu vou ser o carrinho que é empurrado. Né? Então, eu preciso ver quais são os meus conflitos. Porque, por vezes, eu estou vindo aqui, mas eu saio dali, o que entrou saiu, e eu nem tento colocar em prática. Quais são esses conflitos do ser material com o ser espiritual? Estou achando que morreu, o corpo físico acabou? Talvez seja esse o meu maior conflito, não acreditar que realmente sou um espírito imortal. Né? Eu preciso ver qual é o meu propósito. Lembra? É o despertar do espírito, nós estamos aqui. Então, vivenciar provas, expiações, é o propósito de depuração. Então, não reclamar quando nós somos visitados pela dor, pela aflição, pelo sofrimento. E sim tentar aprender. Realmente, o que eu acredito? Eu realmente acredito que eu sou um espírito imortal? Então, se eu acredito, por que eu não estou agindo como tal? Esses dias atrás, uma senhorinha de 89 anos entrando na faculdade de fisioterapia. Foi entrevistada. Mas a senhora está entrando agora na faculdade? Que bom. Não, é minha 5ª universidade. Quinta? Mas a senhora acha que vai colocar em prática? Ela falou, não, nessa encarnação talvez não, mas para a próxima já estou. Nós temos essa visão? Né? A segunda, o conhecimento do outro. Você fala, mas Cláudia, como? Se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? E Jesus fala que nós temos que amar o próximo. Então, como é que eu vou conhecer o outro? Exercitando a minha empatia. Eu dou o maior exemplo que eu tive. Que eu achava que era uma pessoa que tinha empatia por outra. E a mamãe, ela fez uma cirurgia de secção do nervo trigêmeo da face. E ela perdeu o movimento, a sensibilidade, não o movimento, a sensibilidade. Então, ela comia, ela caía, ela tinha vergonha de comer em público. Ela engasgava, falava, não, vou engasgar com esse comprimido. Eu quero comprimido menor. Mas ela não aceitava que os médicos passassem, prescrevessem líquido. Ela não gostava. Então, tem que ser comprimido. Mas era um sofrimento fazer ela comer. Só que ela comia carne. Falei, mamãe, não é possível você comer um pedaço de carne e não conseguir comer um comprimido. Não, mas eu não consigo, não sei o quê. E eu sempre naquela batalha com ela, me picava, ela reclamava, queimava a língua. Porque quando você pica um remédio, ele tem uma proteção. Ele vai queimar mesmo, porque você quebrou aquela proteção. E há cerca de um mês atrás, eu precisei fazer o tratamento de canal. Fui lá, uma anestesia. Ai, tá doendo, doutor. Segunda anestesia, continua doendo, doutor. Terceira anestesia. Senti uma pressão tão grande na minha cabeça, parecia que estourar minha cabeça, doía tudo. Mas amorteceu tudo. Ai, que beleza. Não senti nada, pode tratar. E ele tratou. E eu saí toda feliz e eu vou embora para casa. Eu fui andando, estava um dia maravilhoso e fui indo. Eu adoro aquele chicletinho Trident. Abri minha bolsinha e botei. Quando chegou na rua 15, bem na esquina de uma padaria, aquele chicletinho chegou na minha garganta. E eu não conseguia tirar, porque eu perdi a sensibilidade. Sou enfermeira. Juntei a minha mão e matei todo mundo, que eu comecei a ficar cianótica. Todo mundo levou susto e consegui espelhar. O cara falou, nossa, moço, que susto que ela me deu. Na hora de vir quem eu lembrei? Da mamãe. Eu fiz uma prece e pedi, me perdoa, mamãe, agora eu sei o que acontecia contigo. Na hora, ela está desencarnada, mas certamente com uma linguagem, o pensamento da linguagem do Espírito, ela recebeu o meu pedido de perdão.
Agora, eu vou tentar ouvir as pessoas. Eu preciso importar realmente com o meu semelhante. Importar realmente com o meu semelhante. Porque Jesus, ele começa, no comecinho do messianato dele, ele fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E lá no sermão, lá no cenáculo, no último sermão, ele fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Ele tirou o nosso amor daqui e aumentou o sarrafo. Agora o amor é como ele nos amou. Ele julgava alguém? Ele julgou alguém que ele ajudou no caminho? Ele só ajudava, só ampliava. Ele desconhecia as nossas dificuldades, os nossos defeitos? Não. Mas ele viu o potencial. Se nós somos crias do Criador, não tem como sermos maus. Só somos ignorantes. Só ignoramos a lei. Pois a partir da hora que a gente tem conhecimento da lei, ela nos liberta. Por isso que a doutrina dos Espíritos não é uma doutrina para acomodar, e sim para incomodar. Porque ela vem fazer com que a gente repense as nossas atitudes. Como é que eu estou tratando o meu próximo? Como é que eu estou fazendo com aquela pessoa que entrou na minha família e eu não gosto dela? Deus errou. E eu sei que tem alguém que não erra, que é Deus. Se tem alguém que está errando ali, é o meu juízo em relação ao que Deus colocou na família. Então, se eu não dou conta de me relacionar com essa pessoa, que eu ore por ela. Se eu não dou conta de... as pessoas fazem que é muito bom a família unida, mas reunida é problema. Então, se na reunião eu sou problema com essa pessoa, é melhor que eu me ausente. Ou se eu vá, que eu não troque palavras. Porque não vão ser palavras, vão ser papas. Eu vou cutucar, porque eu ainda não consigo amar e ser benevolente para com todos. Então, para que eu consiga ter uma métrica, saber minha altura, autoconhecimento e conhecimento do outro. E tem mais um ainda, que é o conhecimento da vida. Então, estamos o quê? Atentos ao bem comum. No livro dos Espíritos, nós aprendemos que devemos fazer o bem no limite de nossas forças. E não acaba aí. Os Espíritos ainda falam assim, e nós seremos responsabilizados pelo mal que surgir do bem que eu não fizer. Porque para fazer o mal, basta inércia e negligência. Se eu ficar lá em casa, deitado em berço esplêndido, com a perna pro ar, assistindo Netflix, só no celular, eu não estou fazendo bem, mas claro, não estou fazendo mal. Para fazer o mal, basta inércia e ignorância. Tem alguém, você escuta o chorinho de alguém. É problema dele, não vou lá ver. Você fala, meu irmão, precisa de alguma coisa? Não quero papo. Vou fazer uma prece por você. Não precisa nem verbalizar, faz a prece. Porque trabalha com qualquer ocupação útil. Até uma prece. Né? Então, nós temos que estar atentos ao bem comum, à fraternidade e à prática das virtudes. Vocês viram como é fácil? Mínimo esforço. Que a gente quer resolver tudo nosso de uma vez só. Por isso que a gente acha que é difícil. Mas é mínimo esforço. O tempo urge, gente. O tempo urge. Estamos em plena transformação planetária. Como é que a gente vai deixar? Como é que a gente vai dizer o sim ou não, não? Então, para a gente encerrar, eu vou só ler uma mensagem de Emmanuel, rapidinho, está lá na tela, tá bom? Mas vamos lá. Chama O Não e a Luta. Ele está baseado nesse versículo, está no livro Pão Nosso. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. É aquele amor que sufoca. Eu amo, por isso que eu não vou deixar você fazer isso. Eu te amo, você não vai fazer isso. A gente esquece o diálogo.
benevolência para com todos. Sabe aquela história? Não, eu amo meu filho, eu não trago ele na evangelização porque eu posso traumatizar a criança. Deixa ele crescer, ele decide. Nós esquecemos que somos responsáveis pela educação daquele jovem. Depois ele decide, mas eu tenho que fazer a formação moral dele. Eu faço evangelho no lar? Ah, faço. Mas aí não quer participar. Ah, então deixa ele lá de lado. Faz um livrinho infantil. Pergunta a opinião dele e ouve, né? Então ama, mas sem impedir, né, que o outro seja livre. Ajuda quantos necessitam a tua cooperação. Entretanto, não deixe que o teu amparo possa criar perturbações, vícios para o caminho alheio. Só vou comentar esses dois, tá? Porque esse aqui é um problema para a doutrina espírita. Que a gente começa a auxiliar e não deixa o outro caminhar. Não deixa o outro caminhar. Cria vícios no outro. Em vez de ensinar a pescar, a gente dá o peixe o tempo todo. Então a gente dá o peixe naquele primeiro momento. E depois já começa a envolvê-lo na atividade. Bom? Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à sensatez. Abre as portas de acesso ao bem-estar, aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal, sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Nós temos um guia e um modelo de conduta. Jesus é o nosso guia e modelo de conduta. Ele diz que é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se ele realmente é meu guia e modelo de conduta, por que eu não conheço ele ainda? Por que eu não conheço toda a lei, todo o Evangelho? Não precisa conhecer todo o Evangelho. Basta conhecer o Sermão do Monte e colocá-lo em prática. Então, é o Novo Testamento, capítulo 5º, 6º e 7º. Sugiro que todos estudem, muito mais do que ler, estudem, porque esses 3 capítulos estão contidos em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive com o ponto de vista dos espíritos encarnados. A proposta é sabermos dizer sim, sim, não, não. Com coerência e com amor, conforme a lei maior. Agradeço a atenção. Muita paz a todos.